Brasil precisa melhorar as relações comerciais com seus parceiros do Mercosul, mas não pode se esquecer de criar um ambiente interno que favoreça a produção da indústria brasileira. Acompanhe. A origem do Mercosul era criar-se complementariedade dentro do bloco e o bloco vender os seus produtos complementares para fora. Então, produtos Mercosul para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia. O que aconteceu foi o inverso. Brigamos entre nós. Então, ficou um mercado interno competitivo e aí perdeu-se o sentido da união, da integração e dessa ideia original que era vender para fora. E somos concorrentes em todas as áreas. Com a Argentina, então, para um estado agrícola como o Rio Grande do Sul, é um desastre. É carne, frutas, arroz, tudo. E agora que a Argentina fez a opção preferencial pela China, a situação, então, ficou muito pior. O Rio Grande do Sul é o que mais sofre. Máquinas agrícolas, calçados. Sofre porque a Argentina simplesmente decidiu, bom, não vamos comprar mais calçados do Rio Grande do Sul, vamos comprar da China. E não vamos comprar máquinas agrícolas, só compramos se as empresas que estão no Rio Grande do Sul forem para a Argentina. Bonito, né? É uma integração maravilhosa. E as medidas protecionistas da Argentina, e a senadora Ana Amélia acentuou bem, o Rio Grande do Sul vive muito isso. As máquinas agrícolas, em vez de comprar as nossas máquinas agrícolas, foram lá seduzir os produtores, os fabricantes, para que se transfiram para a Argentina. Região de Santa Rosa aconteceu isto escancaradamente. Os vinhos, eles não aceitam os nossos vinhos e hoje estão muito bons, embora eu seja aqui suspeito para falar, porque 90% dos vinhos brasileiros são produzidos lá no nosso estado. A senadora Ana Amélia levantou aqui, e Vossa Excelência também, o processo de sedução de indústrias gaúchas para a Argentina. No caso, não é só a Argentina. No caso específico do Nordeste, senador Cristóvão, nós estamos perdendo indústrias para o Paraguai. Calçadistas, não? Confecção, têxtil e caminhando para calçadistas também. Sim. Porque a desvantagem, o embaixador Rubens tem um trabalho sobre isso, a desvantagem fiscal é gigantesca. E, principalmente, para o Nordeste, são as indústrias de mão de obra intensiva, que foram para o Nordeste e agora estão indo para o Paraguai. Então, a famosa guerra fiscal interna está virando para uma guerra fiscal em que o Brasil só perde também. Eu fico olhando o Brasil. O Brasil é um país que vive de costas para os seus vizinhos, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do interesse, do conhecimento por esses países. A nossa diplomacia, ela nos isola do resto do mundo. Outra questão que não poderia deixar de aproveitar a presença de pessoas tão importantes e influentes na área econômica, para lhes perguntar, né, por que o Brasil se desindustrializou nesses últimos anos? O que levou o Brasil a se desindustrializar? E nós estamos falando das manufaturas que a Argentina vende para o mundo, soja, boi, carne, frango. Mas no Brasil houve também esse processo de desindustrialização. A desindustrialização aqui no Brasil, para os senhores terem uma ideia da gravidade da situação, no fim da década dos 80, 87, 88, se os senhores forem olhar as estatísticas, a indústria representava 25%, 26% do PIB. Em 2014, agora, em 2015 a coisa se agravou, está menos de 10%. Em 2014 foi 10 e poucos por cento, com viés de baixa. Então, a indústria saiu de 25% para 10% do PIB. A desindustrialização afeta não só o comércio exterior, mas afeta também a participação das empresas aqui na economia doméstica, levando o que o senador Gereissati lembrou das alternativas que se apresentam para as empresas. Por que as empresas têm que optar por quebrar aqui no Brasil? Por que elas têm que ficar limitadas a pagar 35% de custo Brasil acima da produção?
elas estão procurando alternativas, estão indo para o exterior. Tudo que o Rubens Barbosa falou, o embaixador falou, está correto. Agenda de competitividade, questão tributária, questão de financiar custo do capital, logístico, toda essa agenda de competitividade está na pauta. Mas a grande responsável pela desindustrialização no Brasil, repito o que eu já tinha falado antes, foi o câmbio sobrevalorizado por mais de 10 anos, num nível artificial. Como é que nós podemos melhorar as relações das legislações nacionais dos países do Mercosul? A sensação que eu tenho, primeiro, é de que essas relações não são feitas praticamente. Tentamos, por exemplo, na área da educação, se notasse, fazer um acordo de bilinguismo na educação, acordo de reconhecimento de diplomas, e isso esbarra sempre nos congressos nacionais, nos governos nacionais. Então, há possibilidade dessas legislações sejam compatibilizadas, legislações trabalhistas, por exemplo, que até hoje nem a Comunidade Econômica Europeia conseguiu. Previdência, as diferentes legislações de previdência, a gente vai conseguir isso. É isso que o Mercosul poderá propiciar, uma convergência, uma compatibilização das legislações em matéria de previdência, em matéria de direitos trabalhistas, em matéria fitossanitária. É isso que o Mercosul pode fazer. União aduaneira, a integração, um acordo de livre comércio, um NAFTA, não propicia isso, não. Tem um muro entre o México e os Estados Unidos. Não propicia. Por quê? Porque não propicia livre circulação de pessoas, não propicia compatibilização de legislação. É isso que o Mercosul poderá, o dia que o Brasil tiver mais força e firmeza e que puder impor-se mais, respeitando as limitações dos sócios, é aí que o Brasil, é aí que o Mercosul poderá ir para frente e poderá, sim, propiciar uma compatibilização das legislações de previdência, universidades, de tudo, educacional. É isso que a integração objetiva, é isso que a integração quer. Hoje, o principal parceiro do Brasil é a Ásia e a China. E nós brigamos muito para que, dentro de uma visão estratégica de médio e longo prazo, o Brasil e o Mercosul tivessem uma saída para o Pacífico. Porque hoje, o principal parceiro nosso, o principal destino das nossas exportações é a Ásia. E nós não temos um canal de comercialização para o Pacífico. Todos os produtos saem pelo Atlântico. Então, eu acho que a volta de uma visão estratégica que defenda o interesse nacional, não o interesse político-partidário, está na base de qualquer reforma que o Mercosul venha a fazer. Eu acho que nós temos que ter coragem e mais a oportunidade, volto a repetir, a oportunidade de termos um novo governo de oposição na Argentina, que vai precisar de um apoio contundente do Brasil para resolver seus problemas, é a hora que nós temos a carta na manga para sentar na mesa e fazer com que haja um realinhamento político da Argentina, que se Brasil e Argentina, fundadores do Mercosul, tiverem na mesma linha de pensamento pragmático para fazer um Mercosul aberto, integrado na economia mundial, é a hora de nós conseguirmos isso. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.